Bom, pessoal, em João, capítulo 14, versículo 27, nós temos a seguinte passagem: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não agite o seu coração. Também não se atemorize, né? Não agite o seu coração. Tá certo? Meus irmãos, em Marcos capítulo 3, versículo 24, nós temos: se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Eu vou repetir: se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Que reino é esse, meus irmãos? É a nossa casa mental. É isso? São nossos pensamentos, a nossa casa mental. O que nós temos de mais precioso é a nossa casa mental. E, meus irmãos, nós não somos recicladores de lixo. As pessoas consomem lixo achando que vão reciclar. Você não vai reciclar lixo. O que vai acontecer é você se transformar numa lixeira. Isso mesmo. Você se transforma numa lixeira. Como isso acontece? Vou dar um exemplo simples, tá? O que acontece? Imagina, por exemplo, que um avião chegou dos Estados Unidos, pousou no aeroporto, todo mundo veio feliz, satisfeito com a viagem, desembarcaram de modo tranquilo, harmônico, e isso não chama atenção. Agora você imagina um outro fato: o avião veio dos Estados Unidos, bateu na cabeceira da pista, rodopiou, todo mundo teve suas bagagens misturadas, houve tumulto dentro do avião. Isso dá notícia. Então, o que acontece? Quando você consome uma notícia de tragédia, né, você está alimentando um mercado, que é o mercado da televisão, da internet, do rádio. As tragédias chamam a atenção. Então, se você não quer ser uma lixeira, evite consumir notícias de tragédia. Porque, meus irmãos, nós não vamos reciclar o lixo que a gente consome. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai baixar sua frequência. Né? E aí o repórter lá vai perguntar aos passageiros daquele avião que rodopiou na pista, e aí tem uns traumas, né? Machuquei meu braço, e gente chorando, e você sintoniza com aquela frequência. Você começou o dia bem, feliz, alegre, né? Acreditando no universo, nas pessoas, em praticar o bem, e aí você recebe de cara uma notícia dessa. Aí você já começa a entrar na tristeza. E sua vibração baixa. Quando a sua vibração baixa, o que acontece contigo? Né? Semelhante atrai semelhante. Então você começa a atrair espíritos, né, densos, trevosos, que estão por perto, mas você não estava sendo alcançado porque eles não te viam. Na hora que você baixa sua vibração, começa a sentir a tristeza que está na situação do avião que rodopiou, você então atrai essas mazelas para o seu coração. E aí você vira alvo fácil, né, para as influências negativas que estão em nossa volta. Meus irmãos, semelhante atrai semelhante. E nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, conforme Paulo de Tarso nos ensina. Então, para que a gente possa manter nosso coração em paz, manter nossa frequência alta, nós temos que consumir conteúdo de boa qualidade. Não é que você vai deixar de acompanhar o que está acontecendo no mundo, ficar isolado, não é isso. Você hoje tem meios de se informar, de estar atualizado, sem precisar entrar numa frequência baixa, sem precisar sentir tristeza. Eu vou dar um exemplo. Lembra daquele filme que você está assistindo o filme e você se emociona ao longo do filme? Às vezes emoções de raiva, às vezes emoções de amor, de tristeza, de saudade. Existe uma emoção ao longo do filme que você consegue sentir. Outra coisa é você ler aquela história de maneira sem sentir aquela emoção. Então, hoje, nós podemos nos atualizar pelas mídias, né,
pelas redes sociais, sem precisar sintonizar com a tristeza que está acontecendo do outro lado do mundo. Então você consegue estar atualizado sem precisar baixar sua vibração, baixar sua frequência. Meus irmãos, nós não somos recicladores de lixo. Quando o repórter está lá entrevistando uma mãe que perdeu um filho, quando o repórter está lá entrevistando um pai que não tem o que comer, né, que não tem como dar de comer para os seus filhos, essa é a ideia, né? Esse é o recado. A gente precisa consumir coisas boas, né? A gente precisa consumir paz de espírito, a gente precisa consumir conteúdo de boa qualidade, tá? A gente não pode consumir lixo achando que vai reciclar. Se você consome lixo, você se transforma numa lixeira. E isso baixa a sua frequência, né? E você fica vulnerável. Vulnerável a ataques, vulnerável à influência de encarnado e desencarnado. Porque, diga-se de passagem, os ataques não acontecem só entre desencarnado e encarnado, não. Lembra daquela inveja que seu vizinho tem, que sua vizinha tem, que qualquer pessoa tenha de você, não te alcança se você estiver vibrando uma boa frequência. Mas vai te alcançar se você baixar a frequência. Então, o Chico Xavier já falava isso, né? Que ele tinha horror à inveja, porque ele viu o poder, né, da inveja, essa energia, como ela é poderosa no sentido de atacar a pessoa invejada. Então, para você não ficar vulnerável a esse ataque, a gente tem que manter a nossa frequência alta. E a melhor maneira de manter a frequência alta é exatamente consumir bons conteúdos. Meus irmãos, para obtermos o coração em paz, a paz de espírito, a gente precisa mudar o foco. A gente precisa consumir bons conteúdos, tá? Para isso, a gente precisa fazer uma autorreflexão de como o nosso orgulho, de como o nosso egoísmo afeta as nossas ações, afeta os nossos pensamentos, afeta as nossas condutas. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Para que a gente possa agir com disposição, agir com paz no coração, com amor no coração, antes de qualquer coisa, meus irmãos, a gente precisa ter paz de espírito. É necessário a gente colocar primeiro a máscara de oxigênio em nós, para que depois a gente possa socorrer o irmão equivocado, seja ele encarnado ou desencarnado. Como você vai ajudar alguém se você está em desequilíbrio? Como você vai ajudar alguém se você mesmo não está na paz de espírito? Por isso a importância. Por isso a importância de você orar 3 vezes ao dia. Por isso a importância de você fazer o evangelho do lar. Por isso a importância de você estudar a doutrina do Consolador, a doutrina espírita. Porque a gente só adquire paz de espírito se a gente estiver blindado com conhecimento, se a gente estiver blindado com boas condutas, com bons comportamentos, com bons pensamentos. Meus irmãos, outra coisa, a ignorância leva ao medo. Muitas correntes religiosas, inclusive, adotam a estratégia do medo como estratégia de controle. O medo é terrível, o medo aprisiona. E o medo te deixa numa condição de manipulação. Entenda, meus irmãos, a gente tem que seguir Cristo e não os cristãos. Não importa se ele é padre, pastor ou presidente da casa espírita. A gente precisa seguir Cristo e não os cristãos. Então, o medo te coloca refém. E o único modo de que a gente consegue superar esse medo é a compreensão. Lembra de Emmanuel? As 2 asas da evolução: conhecimento e amor. Saber e sentir. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Saber e sentir. Então, o conhecimento te liberta, te solta. Você não fica aprisionado pelo medo. E nem sendo manipulado por um dirigente religioso. Seja ele qualquer natureza. Tá? Meus irmãos, nós devemos seguir Cristo. Vamos estudar o Evangelho. Tá certo? E não idolatrar um encarnado como a gente, que tem suas mazelas, seus interesses,
suas vaidades, seus orgulhos, perfeito? Isso nos afasta de Deus. Quando a gente idolatra o encarnado, achando que ele vai resolver os nossos problemas. Então, meus irmãos, precisamos ter paz de espírito e precisamos consumir conteúdo de boa qualidade. Precisamos nos esclarecer, precisamos estudar a codificação do espiritismo, estudar os livros da doutrina espírita, estudar o evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Lembre, só a humildade em estudar, em querer aprender, é que vai te libertar. Eu tenho uma mensagem que eu trago comigo, né? Eu me considero o aprendiz do aprendiz. Ou seja, meu lema é aprender o tempo todo. Eu gosto, o aprendizado te liberta. O conhecimento te liberta. Te liberta para você tomar suas decisões. Porque a partir do momento que você está liberto, você pode praticar o amor, você pode praticar a caridade, você pode praticar o bem de modo consciente. Não por medo, não por aprisionamento, não porque você vai ser castigado, mas porque você quer, através do seu livre-arbítrio, você quer praticar o amor, você quer praticar a caridade. Percebe? Como o conhecimento liberta. Então, não estudar a doutrina, não praticar o amor, né, torna refém. Então, não é só se transformar no tarefeiro, numa casa espírita, né, ou fazer uma atividade. Você precisa se libertar. E só tem um jeito de se libertar: estudando, né, compreendendo o amor de Cristo. Perfeito? Meus irmãos, a gente precisa ampliar essa percepção, tá? Para que o nosso coração não fique com aquele coração orgulhoso, né? Coração vaidoso, perfeito? Então, através do consumo de conteúdo de boa qualidade, não de lixo, tá? Através do estudo da doutrina espírita, isso aí vai ampliar as nossas percepções e vai deixar o nosso coração em paz, na paz de Cristo. O nosso reino não será dividido, a nossa casa mental não será dividida. Não é? Não adianta a gente querer praticar a caridade, por exemplo, dando assistência a pessoas em condições de rua, por exemplo, né, com cesta básica ou quentinha, se a nossa casa mental está perturbada. Está perturbada porque você consome lixo e está perturbada porque você não estuda. Você não tem compreensão. Então você fica refém do medo que lhe colocam, né?